Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja com todos. Amém? Quem está feliz aí com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Estamos felizes porque o Senhor habita em nós. Amém? Temos a alegria da vida eterna. Por isso estamos aqui nessa noite para celebrar, agradecer e adorá-lo a Ele acima de todas as circunstâncias, de tudo. Amém? Porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, amados? Glória a Deus. Quero agradecer a presença dos pastores que estão aqui, dos irmãos que vieram acompanhando os pastores também, que são pastores auxiliares e que estão aqui, a todos que vieram deixar a sua casa, a todos os irmãos que foram convidados para estar aqui. Deus abençoe a tua vida grandemente, a sua família, a sua casa, em todos os lugares. Amém? Está também o pastor apóstolo Cristiano, nosso pai espiritual, Hilton e o Brizola. Amém? E temos satisfação de recebê-los assim como eles, a todos estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Pai. Estamos aqui para adorar em coletividade. Deus abençoe. Quero chamar o AP aqui, ele que vai estar ministrando uma palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Lá em Taubaté está calor, mas eu acho que aqui está mais calor. Se quiser, pode trazer esse ventilador aqui. Meu parceiro de mensagem nessa noite. Põe ele aqui do... Isso. Aí, tá beleza. Não tem folha aqui, não? Não. Agora sim. E o tema proposto para essa noite é o tema paternidade, né? Então, o Elton e a Viviane me pediram para falar sobre paternidade, que é algo que tem tomado o meu ministério nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, praticamente, a gente tem ministrado muito sobre isso, um assunto que eu acho extremamente pertinente, uma necessidade diante de uma realidade de uma geração órfã, né? E muitas vezes órfã de pais vivos. Não é só o fato de não ter um pai, o fato de você viver num ambiente onde pai e mãe não vivem o desenho de Deus já torna muitas vezes a realidade dos filhos a realidade e as características de um órfão sendo formado dentro de casa. Então esse assunto é um assunto que ele permeia todo o Evangelho. O Evangelho, ele inicia em Gênesis, quando Deus conta uma história de dois irmãos, que esses dois irmãos vêm se apresentar diante do Pai. Um deles é aceito e o outro é rejeitado. E aquele que é aceito, ele é aceito primeiro ele, Abel, e a sua oferta. E quem é rejeitado foi Caim e sua oferta. E daí diz a palavra que depois ele fica muito aborrecido porque Deus rejeitou ele e a sua oferta, e ele vai e mata Abel. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que Abel tem a ver com a história? O problema dele, quem rejeitou ele, o problema dele era com o pai, o problema dele era com o Senhor. Mas ele transporta toda a chateação e indignação dele com Deus para o seu irmão. E isso é algo que continua acontecendo conosco hoje. A nossa falta de identidade na nossa relação com Deus continua gerando conflitos nos nossos relacionamentos interpessoais. Muitos problemas que nós vemos no relacionamento entre irmãos, entre pessoas, nasce de uma ausência de identidade no processo de formação do indivíduo. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, eu sou lá do Ministério Sonho de Deus, de Taubaté. Eu ia falar que eu tenho 50, mas não tenho, eu vou fazer 50 anos, eu tenho 49 anos, 25 anos de ministério já, metade da minha vida no ministério. Sou casado com a Leila, a minha esposa, há 24 anos, e nós temos 2 filhos, o Caio, que está com 21, e a Bruna, que completa 16 anos esse ano. E sou do Ministério Sonho de Deus ali em Taubaté. Não sou pastor presidente do ministério,
eu caminho como filho, eu tenho um pai apostólico que me incumbiu da responsabilidade de pastorear pastores. Então há 10 anos nasceu o Aljava e hoje nós cuidamos de pastores do norte ao sul do Brasil e também ao redor do mundo, no continente europeu, asiático, na América do Norte, também América do Sul, cuidando de pastores, servindo a igreja, cuidando de pastores. E eu entendo que todo o processo de formação da minha vida como filho me habilitou a ser pai. Meus pais são pastores, meus pais já estão lá com seus 77 anos de idade, né? Hoje estão um pouco debilitados para poder estar no ministério, mas são pastores e eu vivi uma vida. Hoje foi interessante que cadê a Vivi? Está lá atrás? Hoje eu postei no Instagram, pela primeira vez, eu não sou muito ligado de colocar essas coisas. Hoje, pela primeira vez, eu coloquei no story aquela caixinha de pergunta. Daí eu falei assim: estou indo pregar em Caraguá sobre paternidade. Tipo assim, tem pergunta sobre o assunto? Daí uma pessoa me mandou uma pergunta assim, olha que interessante: qual a fórmula para produzir dentro da minha casa um ambiente saudável de paternidade? Qual a fórmula para produzir dentro da minha casa um ambiente saudável de paternidade? Eu achei incrível a pergunta dela, porque expressa a realidade desse momento que nós vivemos. Todo mundo quer uma fórmula mágica, todo mundo quer 3 passos para a vitória, 10 passos para ficar rico, 5 passos para ficar liberto da sogra, 10 passos para isso. O cara quer sempre uma fórmula que resolve o problema dele. Me dá 3 passos para transicionar minha igreja para o ministério apostólico, 5 passos para isso. Os caras, todo mundo quer passo que resolve tudo, fórmula mágica. E eu respondi assim na caixa de pergunta: tem uma fórmula mágica para você produzir um ambiente saudável de paternidade dentro de casa: amor e coerência. Porque qual é o grande problema que nós vemos na casa, na maioria dos crentes? É que aquilo que você vive dentro da igreja, você não vive dentro de casa. E essa incoerência de pais que falam que amam a Deus, mas o seu comportamento não é coerente com o que eles pregam, faz com que os filhos não queiram viver o evangelho dos seus pais. Então, acima de tudo, o amor, a expressão do amor de Deus na prática se dá através da coerência. Eu falo sempre para o homem, porque tem homem que acha que ele pode ser um excelente pai sendo um péssimo esposo. Deixa eu te falar uma coisa, essa conta não fecha. Não existe excelente pai que seja péssimo esposo, não tem como. Você quer ser um excelente pai, então a primeira tarefa que você tem que fazer é tratar bem da mãe dos seus filhos. O cara acha que pode ser bom pai sendo péssimo esposo, né? Hoje eu estava no caminho conversando com esses 2 pastores aqui, 2 figuras, Hilton e Brizola. O dia que você olhar para esses 2 e entender que eles são pastores, você fala assim: tem jeito para minha vida. Se esses 2 caras se tornaram pastor, tem jeito para minha vida, irmão. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se tem jeito para os 2 ali, tem jeito para você. Fala. Gente, se você vê o Brizola contar a trajetória de vida dele, o que Deus faz, como que Deus pega um cara com a vida toda confusa e traz um cara desse para servir o Senhor? Agora, as confusões da vida vão trazendo reflexo nos filhos. Hoje a gente passou conversando das consequências que esse período de doideira dele trouxe para as filhas dele, né, Brizola? Então o que eu estou falando para você é exatamente isso. Não tem como um ambiente paterno saudável sem que primeiramente o marido saiba amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então não adianta você ser conhecedor das escrituras, ter o título de apóstolo, de bispo, de papa, de tudo que for. Pode ser teólogo formado em Harvard, ter título de apóstolo, ter rede de igreja. Se você não ama a sua esposa, você não expressa paternidade para os teus filhos, porque não existe amor sem coerência. Então, quando nós falamos de paternidade, nós estamos tratando das raízes do evangelho. É o que eu falei para você: o problema de Caim não era com Abel, o problema de Caim era a identidade dele diante de Deus. Primeiro texto da Bíblia em Gênesis, e isso vai se propagando ao longo de toda a história. Você vê no Novo Testamento, isso continua acontecendo. Qual que é o problema do filho que fica em casa com o filho pródigo que volta para casa? O problema não era com o irmão que voltou, o problema dele era com o pai. Por que você está recebendo esse irmão de volta? Sempre que eu tenho problema com o pai, eu transfiro esse problema para os meus irmãos.
Porque quando eu tenho um problema com meu pai, eu vou dando espaço no meu coração para um espírito de rejeição e orfandade. E toda pessoa que passa por essa rejeição na formação, ela passa a viver em função de ser aceita pelos outros. Ela fica clamando por aceitação, ela fica buscando aceitação. Então, enquanto todo mundo tem necessidades básicas na vida, como construir uma família, prosperar financeiramente, ter paz, se sentir realizado, são necessidades básicas de todo ser humano. Aquele que caminha debaixo de um espírito de orfandade, essas necessidades se invertem e ele passa por cima de todas as coisas simplesmente para ser aceito e vencer a rejeição que ele carrega. Então ele entra no ambiente às vezes da igreja, a única coisa que ele quer é ser aceito, mas às vezes o pastor não entende que essa pessoa tem uma rejeição, e a pessoa que tem essa rejeição, ela começa a querer aparecer. Às vezes ela afronta, às vezes ela critica, às vezes ela fala alto, tudo porque ela quer ser aceita. Tem um texto em Provérbios capítulo 30, versículo 17, que diz assim: os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, os covos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Uau, que texto incrível! Os olhos daquele que despreza o pai e a obediência da mãe serão arrancados. O que esse texto de Provérbios está querendo dizer, se a Bíblia fala que o antigo pacto é um pacto de sombras e figuras? Quer dizer que se desobedecer o seu pai, você vai sair na rua e um pássaro vai comer teu olho? Não, isso aqui é uma sombra, é uma figura de uma realidade espiritual. Todas as pessoas que começam a ter barreiras na sua relação com os seus pais, elas têm uma distorção, a sua visão correta da vida é arrancada pelo inimigo, e você passa a viver a partir de uma percepção totalmente distorcida, inclusive do que é certo e errado. Como que você consegue avaliar o que é certo e errado se a tua visão está distorcida? Eu costumo dizer que isso é o que acontece com uma pessoa que, por exemplo, é daltônico. Eu tenho um amigo lá na igreja, o pastor Hugo, que ele é daltônico. Uma vez nós estávamos indo fazer uma mensagem, uma pregação no presídio, lá na casa de custódia, eu e o Hugo. Daí vamos no carro, eu falei, vai dirigir no meu carro. Daí ele falou, vamos dirigir. Daí ele foi dirigindo, a gente conversando, chegou na porta do presídio. Eu falei assim, estaciona ali do lado daquele Palio vermelho. Falei pro Hugo. O Hugo ficou parado, olhava para minha cara, dava uma risadinha assim. Eu falei, Hugo, do lado do Palio vermelho, vai. E ele parava, olhava para minha cara, dava uma risadinha. Eu falei, o que foi? O Palio vermelho, ele falou assim, eu não sei qual que é o Palio vermelho. Eu falei, você não está vendo o Palio vermelho? Ele falou assim, eu sou daltônico, Cris. Eu não sei qual que é o vermelho, não sei qual que é o azul, não sei qual que é o preto. Daí eu comecei a rir, uma coisa tão simples, mas o cara tem a lente dele, a percepção visual dele é distorcida, e aquilo que é tão simples de se ver, ele não vê. Então quando o diabo consegue distorcer a tua visão, aquilo que é simples, aquilo que está diante dos teus olhos, você não enxerga. Você não enxerga a simplicidade do que é ser pai, você não enxerga a simplicidade do que é ser filho, você não enxerga a simplicidade das escrituras. É capaz de você se tornar um religioso conhecedor da letra, mas sem vida nenhuma, porque você está cego e acha que está fazendo certo. É o pior tipo de cegueira, quando você acha que está certo. Alguém vem falar alguma coisa para você e fala assim, não, eu já sei, eu sou crente. Mas você está fazendo tudo errado da vida. Não, mas eu sou crente, já conheço a Bíblia. Não importa se você é crente, não importa quantos anos você tem de evangelho, os seus olhos precisam ser abertos, ou então você não consegue entender quais são as realidades do Espírito. Amém? Amém? No fim eu comecei a falar, me apresentei, a gente nem orou, né? Vamos orar para... Vamos orar para começar? Se você puder, feche os teus olhos por um instante. Pai, eu quero te dar graças por essa noite, quero te dar graças por estar nessa família apostólica, nesse ambiente paterno, diante dos meus irmãos, diante dos pastores que estão aqui, que eu não conheço, mas que foram convidados para estar presentes. Que honra poder falar à tua igreja, Pai, como o teu servo, servir meus irmãos. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio de ser recebido com tanto carinho, num lugar tão especial. Que essa palavra possa ser uma mensagem lançada aos ares dessa cidade, não somente a esse povo.
Que nós possamos, Pai amado, estar liberando sobre Caraguá um espírito de paternidade, um espírito de ruiotesia, de adoção, o espírito que clama a Abba, Pai. E que o Senhor possa de fato estar gerando nessa cidade uma transformação, uma revolução, a reconciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que nós possamos ouvir, que nós possamos ver, ecoar essa notícia que Caraguá passa por um processo de transformação, onde crianças estão sendo mais adotadas, onde pais estão voltando para casa, onde casamentos estão sendo restaurados. Nós profetizamos isso sobre essa cidade. E se você crê nisso, diga amém. 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 Agora eu acho melhor a gente começar. O Tex estava começando falando aqui de um tempo de protagonismo. Eu concordo com ele. O novo pacto é a introdução de um tempo onde o homem passa a ser protagonista da história. Porém, existe uma coisa: todo protagonismo vem com alguns protocolos. Ninguém levanta a mão e fala, agora eu vou começar a fazer. Tudo na Bíblia tem protocolos para que se cumpra e se chegue a um protagonismo. Se eu te perguntar, você acha que Jesus foi protagonista na história, sim ou não? Sim, evidente que sim. Se nós temos hoje um calendário que marca antes de Cristo e depois de Cristo, um cara que transformou até o calendário, ele foi um protagonista da história. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele esperou 30 anos. Ele esperou 30 anos para que ele pudesse iniciar o seu protagonismo. Por 30 anos ele ficou de boinha, caminhando como filho, se sujeitando em tudo aos seus pais. Olha para quem está do teu lado e fala assim, tem um tempo de espera para o seu protagonismo. Antes de você ser protagonista, você tem que aprender a servir e a obedecer. A Bíblia fala que Jesus, quando enviou os discípulos, depois de um tempo de discipulado, ele falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Existe um assim como no reino de Deus. Ninguém levanta a mão e fala assim, o Tex falou que agora eu sou protagonista, beleza, agora eu vou começar a fazer. Não, a Bíblia tem um princípio, são pais enviando filhos que amadurecem e se tornam pais e que enviam seus filhos, e o reino de Deus é um reino geracional, onde pais se sujeitam a filhos. Sabe, viajando um pouco as nações, qual é o maior problema que eu vejo na igreja cristã nas nações? São pastores que vieram de denominações seculares, pastores que vieram de denominações tradicionais e de repente fundaram seu próprio ministério e agora caminham por conta própria. São os ministérios independentes, que nascem de pessoas que estão descontentes de alguns ambientes e fundam seus próprios ministérios e começam a caminhar sozinhos, não se sujeitam a ninguém. Aí reside grande parte do problema de uma igreja que não se sujeita mais ao desenho de Deus, porque os próprios pastores estão fora desse princípio. Eu faço do meu jeito, mas a quem que você se sujeita? O reino de Deus é um reino onde nós somos sujeitos uns aos outros. O reino de Deus é um reino onde existem pais e filhos. Se você é pastor e está cuidando como pai de alguns filhos, deixa eu te perguntar, quem é teu pai? A quem você se sujeita? Todos nós precisamos estar sujeitos a alguém, porque o fato de estarmos sujeitos a alguém, nós estamos com o nosso coração exposto, nós somos treinados na nossa humildade, nós somos discipulados e confrontados no nosso orgulho de fazer do nosso jeito. Então, Deus, ele escolhe se revelar ao homem como pai. A Bíblia fala que Deus é um pai e um pai de amor, de bondade, e por isso ele escolhe criar o homem e colocar esse homem na condição de filho. Se nós não entendemos paternidade, nós não vamos entender a mente de Deus. Se nós não entendemos paternidade, nós não vamos entender a nossa posição como filhos. Quem entende paternidade pode conseguir entender o sentido da vida. Se você não entende paternidade, pode ser que você esteja trabalhando, fazendo a obra, aquilo que você chama de obra de Deus, mas você não entendeu ainda o sentido da vida. Ao escolher viver do seu jeito, lá em Gênesis, Adão, ele perdeu a natureza de filho e começou a viver de forma independente, egoísta, com uma visão distorcida. Assim como toda criança que cresce num ambiente familiar, desprezando a obediência dos pais, ela também vai entrar num lugar como de
uma independência que conduz à morte. E essa identidade alterada, e eu quero aqui que você já comece a pensar na tua história. Comece a pensar na sua trajetória. Como foi a sua relação com os teus pais? Como foi o teu processo de formação? Principalmente com a figura paterna. Seu pai saiu de casa, deixou sua mãe, e você teve que trabalhar para ajudar os seus outros irmãos. Seu pai não, meu pai morou comigo a vida toda, mas meu pai bebia, chegava em casa agressivo, a gente tinha que se trancar no quarto. Qual é a realidade sua com a figura do teu pai? Eu casei cedo, porque meu pai era tão violento que eu tinha medo dele e eu resolvi me casar para sair de casa. Começa a pensar em como essa história da tua vida interferiu na sua percepção da vida e nas decisões que você tomou. Começa a perceber, porque a nossa identidade passa a ser alterada. O equilíbrio emocional se perde. Pessoas que tiveram problemas na formação paterna são pessoas que emocionalmente são desequilibradas, incapazes de tomar decisão porque se tornaram inseguras. A sua escala de necessidades é alterada. E daí você pode estar me ouvindo dizer e falar assim: pastor Cristiano, olha, você está falando aí, eu passei uma história difícil na minha vida com meu pai, meus pais não eram mil maravilha, meu lar não era realmente muito bom, mas eu passei ileso, eu não tenho nenhum dos problemas que você está falando, eu me tornei pastor, sou ministro de louvor, eu tenho um monte de coisa, minha família é uma bênção, eu não tenho nada aí do que você está falando não. Eu vou contar para vocês uma história. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículos do 5 ao 8. Isaías 39, do 5 a 8. Então disse Isaías a Ezequias. Tem gente procurando, eu vou esperar você aí. Isaías 39, do 5 a 8. Quem achou, diga amém. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver na tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, até os teus filhos que procederem de ti, que tu gerar, vão ser tomados e vão ser eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra. Disse mais: porque haverá paz e verdade nos meus dias. Amém? Eu quero contextualizar para vocês essa história. Ezequias é filho de Acás. Acás foi um rei que a Bíblia fala que foi um rei terrível, um cara que fez tudo que era errado diante dos olhos do Senhor. Acás foi um péssimo rei, um péssimo pai, um péssimo exemplo. E Ezequias cresceu nesse ambiente onde seu pai era um rei, mas era um péssimo pai e tinha uma família complicada e fez um governo desastroso. E de repente Ezequias assume o poder e começa a governar de uma forma incrível. Diz a Bíblia que Ezequias fez tudo o que agradava ao Senhor. Ele derrubou os postes de ídolo. Ezequias trouxe de novo o culto ao Senhor. Ezequias começou a restaurar a nação, colocar a nação no trilho outra vez. E Ezequias foi um homem que, quando atacado pelos seus inimigos, ele orava a Deus e Deus respondia a ele, e Deus matava os seus inimigos e vencia os seus inimigos. Ezequias foi um cara que, quando ele ficou doente, ele iria morrer, ele ora a Deus e Deus fala assim: tá bom, Ezequias, eu vou mudar o meu plano sobre a tua vida, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Foi Ezequias que orou e a Bíblia fala que o relógio voltou. Você imagina o nível de comunhão com Deus desse cara, dele orar e Deus fazer o tempo voltar para ele conseguir ganhar uma guerra. Ezequias era o cara. Se você olha para Ezequias, pode ser que Ezequias se encaixe exatamente no teu pensamento quando eu acabei de falar das características de pessoas que tiveram problemas com o pai. Você pode ter pensado assim: meus pais foram problemáticos, mas Cristiano, comigo não tem essa não, eu estou inteirão aqui, eu estou muito bem, esse assunto de orfandade não é problema para mim. Ezequias era um cara que se olhava a história dele e pensava isso: caramba, o cara
foi criado por um pai complicado, problemático, fez tudo errado, mas ele foi um cara que se deu bem, fez tudo certo, até que chega um dia que ele abre os seus tesouros e mostra os seus tesouros para quem não deveria. E daí o profeta Isaías vem e fala assim: olha, porque você fez isso, vem uma palavra de juízo sobre a sua casa. Daí Ezequias fica com o olho assim assustado. Fala aí, profeta, o que vai acontecer? Olha, os seus filhos vão ser vendidos como eunuco para a Babilônia, vão se tornar escravos. Tudo que você conquistou na época dos seus filhos vai ser levado. Assim, tá beleza, boa essa palavra, só na época dos meus filhos, então enquanto eu estiver vivo eu vou ficar de boa? Então é boa a palavra, pô, meus filhos que vão se ferrar, eu estou na boa aqui. Quando você olha um pai falando isso, você fala assim: esse cara tem algum problema, porque a natureza de um pai é se sacrificar por um filho. A natureza correta de um pai é passar dificuldade para poder dar uma condição melhor para um filho. Agora, quando um pai tem prazer em ver a dor chegar no seu filho, cara, se ele era um cara que orava e Deus concedia a ele 15 anos de vida, por que quando o profeta não liberou essa palavra, ele não foi orar e falou: não, sobre meus filhos não, poupa meus filhos, faz sobre mim, mas não faz sobre meus filhos, porque ele tinha ainda raízes de orfandade que estavam escondidas. E quando você caminha, e quando você conduz sua vida com raízes de orfandade escondidas, ou sufocadas por um ativismo religioso, e você vai tocando, e você vai fazendo, e você vai mostrando para o mundo que está tudo bem, mas no fundo, você nunca tratou essa raiz. Uma hora ela se manifesta, e a consequência primeira vem sobre a vida dos teus filhos. A consequência primeira é que você vai refletir isso na relação com os teus filhos, sejam eles naturais ou sejam eles espirituais. Ezequias foi um cara que não passou por um processo correto de formação da sua identidade, porque como forma a identidade de um pai? Repita comigo: sendo filho. Eu só sou preparado para ser pai sendo filho. Agora, se eu interrompo o processo de ser filho, porque eu quebro a minha admiração por o meu pai, porque eu deixo de me submeter como filho, porque eu começo a olhar o meu pai como alguém que quer o meu mal e não como alguém que me protege, quando algo interfere nessa relação e essa minha formação é quebrada, isso vai me gerar uma pessoa com um gap na minha formação, com um buraco de formação, que vai se manifestar em algum momento. Quantos estão entendendo? Aí você pode falar assim para mim: tá bom, apóstolo, eu me rendo, eu estava achando que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Eu tenho de fato um problema de orfandade aqui dentro, está escondido, mas não vou falar para ninguém, mas eu pode estar pensando aí. Daí você fala assim: mas eu jamais desejaria a morte dos meus filhos, ou me alegraria com mal para os meus filhos, como Ezequias fez. Tudo bem, eu confesso, eu achava que eu não tinha problema de orfandade. Você me convenceu aí com essa palavra de Ezequias que realmente eu posso ter alguma coisa aqui, mas eu jamais me alegraria ou iria desejar o mal para os meus filhos. Aí você já pegou pesado comigo. E eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que você se expõe à pornografia, todas as vezes, seja você homem ou mulher, que você se expõe à maledicência, quando você se torna uma pessoa de língua pesada, crítico de pessoas, crítico dos pastores, crítico de liderança, todas as vezes que você abre janelas de pecado da sua vida, ou até mesmo janelas de omissão da sua responsabilidade como pai ou mãe, simplesmente pelos seus interesses egoístas e pessoais, as consequências disso vão ficar para os seus filhos. Ou seja, você está tendo a mesma atitude de Ezequias. Você está falando assim: que ferva, eu vou fazer o que me dá na telha. Eu já vi muitos casos desse acontecer. Mulheres que, por exemplo, o marido deixou, e daí ela começa a cuidar dos filhos, e daí ela pega e fala assim: não, eu vou me preservar, vou me guardar, não vou trazer outro homem para dentro de casa por causa dos meus filhos. Chega uma hora que ela fala assim: estou cansada, agora eu vou tocar minha vida. Eu tenho direito de ser feliz. Todas as horas, todas as vezes que eu deixo de pensar na formação dos meus filhos, para olhar primeiro para mim, eu estou entrando nesse lugar de egoísmo que Ezequias entrou.
Eu estou entrando nesse lugar de egoísmo que Ezequias entrou e que falou assim: tudo bem, se o problema vai vir sobre eles, contanto que no meu tempo esteja bom. E muitos de nós estamos vivendo assim. Não importa se o meu ministério está crescendo, se tem gente chegando na igreja, eu não tenho tempo para meus filhos, mas que feva, eu estou fazendo a obra de Deus. Não é que feva. A maior responsabilidade que você tem antes de cuidar dos outros é cuidar da tua casa. Porque se você não cuida da sua casa, você não pode cuidar dos outros. O que te habilita a cuidar dos outros é você cuidar da sua casa. Se eu precisar parar o que eu tiver que parar para poder ter tempo com a minha filha e com o meu filho, eu paro. Eu falo que eu e minha esposa, a gente se move como um time. Às vezes eu saio para as nações, os pastores falam: pô, por que a Leila não fez? Eu falei: porque não pode sair nós dois e deixar meus 2 filhos sozinhos. A gente tem que estar trabalhando numa equipe. Então eu vim aqui enviado por ela, com a bênção dela, porque eu não posso vir para cá junto com ela e deixar minha filha sozinha num sábado à tarde dentro de casa, querendo sair à noite, alguém convidando. A gente tem que trabalhar em equipe. A Leila, quando se formou em fisioterapia, ela falou assim: eu gostaria muito de trabalhar fora. Eu falei: amor, você tem meu apoio. Daí ela engravidou do Caio. E daí ela falou assim: eu vou largar tudo para cuidar do Caio. Eu falei: você tem meu apoio, segura a onda. E a Leila ficou basicamente 15 anos, porque depois veio a Bruna. Ela abriu mão da sua vocação profissional para cuidar dos filhos. Eu estava falando com ela esses dias, eu falei assim: eu acho que esse tempo acabou. O que você quer fazer? Quer fazer uma pós-graduação? Eu quero investir na tua vida. Mas tem tempo para tudo. Há momentos que a gente tem que renunciar em favor dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o evangelho é geracional. O evangelho, ele é geracional. Não existe mentalidade apostólica. Eu vejo muita gente falar de igreja apostólica, mas não tem visão apostólica. Uma visão apostólica é uma visão que consegue ver por gerações. A base de uma mentalidade apostólica é uma mentalidade geracional. São pais que enviam: olha o Gilson chegando quietinho ali, vamos dar oi para ele. Fala assim: bem-vindo Gilson e família. Fala lá. Ele me pede para fazer isso, ele gosta que a gente faça isso, gosta que anuncie quando ele chega. Sejam bem-vindos, viu? Eu não queria envergonhar vocês. Bom, eu falei 3 diagnósticos. Pode ser que você não tenha passado no primeiro, pode ser que você não tenha passado no segundo. Por que vocês estão incomodados? Não, é que o meu irmão mudou o ventilador da posição que ele estava aqui, né? Pode puxar ele mais para cá, ó. Deixa ele. Ó, tem fio pra caramba aí. Perfeito. Maravilhoso. Então a gente passou por 3 pontos aqui. Primeiro, você podia achar que você não tinha nenhuma característica de orfandade. Segundo, daí você falou assim: tá bom, pode ser que estava tudo escondido, aparentemente está tudo indo bem na minha vida, mas eu de fato tenho uma raiz. Terceiro, eu jamais faria o que Ezequias fez. Eu jamais iria desejar que o mal sobreviesse sobre meus filhos. E daí eu te mostrei que pode ser que você esteja agindo exatamente conforme Ezequias agiu. Cada vez que você entra escondidinho no seu quarto e abre o teu celular para ficar vendo pornografia, você está abrindo uma janela de pornografia que sabe por quê? Porque principalmente o homem, a Bíblia fala que o homem é a cabeça do lar. Espiritualmente, isso quer dizer que quem abre e fecha as portas espirituais de uma casa é um homem. Então o pecado, isso é bíblico, irmãos. O pecado da mulher recai sobre ela, o pecado do homem recai sobre a casa. Mas qual a base bíblica disso? Gênesis. A Bíblia fala que a serpente enganou Eva, e enganando Eva deu o fruto da árvore do conhecimento para ela comer. E diz a palavra que comeu Eva e deu ao seu esposo. O que aconteceu quando Eva comeu? Nada. Ela comeu, mas não aconteceu nada. Mas deu ela ao seu esposo. Quando ele comeu, abriram-se os olhos de ambos. Por quê? Porque Deus deu ao homem o poder de ser cabeça de dentro de casa. É o homem que tem a chave espiritual de uma família. Então o pecado do homem recai sobre a família, o pecado da mulher recai sobre a mulher. Eva comeu, não aconteceu nada. Adão comeu, abriu os olhos de ambos.
Todas as vezes que um homem entra secretamente no seu quarto para ver pornografia, ele está permitindo que um espírito entre dentro do seu ambiente familiar. Eu conheço histórias de homens que frequentavam, não vou falar que era crente, mas que frequentavam a igreja, que as esposas estavam na igreja, e de repente o filho começa a ir debaixo de um viés de homossexualismo, e começa a entrar para essa área. E daí você vai fuçar a história, o cara estava enfiado na pornografia, e ele abriu uma janela que jamais imaginaria no seu pensamento egoísta e machista, que ele estava dando luz para que um espírito entrasse e invadisse a sua casa, não como pornografia, porque o espírito que opera na área sexual, ele pode pegar isso ou pode atuar na área do homossexualismo, por exemplo, que foi o que aconteceu com esse rapaz. Isso eu vi acontecendo. Que você entenda, homem, que existe uma responsabilidade. Nós estamos num momento da história onde a grande estratégia do diabo é destruir a figura masculina, desconfigurar a figura paterna, fazer com que os homens se tornem cada vez mais delicados, mais sensíveis, mais afeminados, mais fragilizados, mais inseguros. Eu costumo falar para os homens que a mulher, ela não precisa de um homem que tenha a sua conta bancária transbordando de dinheiro, mas ela é um homem que transmita segurança, porque hoje tem homens que podem até ter dinheiro, mas não transmitem segurança para a mulher. Eu passei muitos desafios econômicos na minha vida nos últimos anos, e a minha esposa, uma vez eu vi ela ministrando, ela falou assim: eu nunca me senti insegura com os problemas financeiros, porque eu via um marido que era coerente na sua vida e estava todos os dias de joelho no chão orando. Ela sabia, Deus não vai falhar com ele. O que deixa uma mulher insegura não é a ausência de dinheiro. O que deixa uma mulher insegura é a oscilação que você tem na tua vida com Deus. Um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você quer Jesus, outro dia você está querendo abandonar tudo. Essa instabilidade emocional é o que deixa uma mulher insegura, porque o homem é o responsável de transmitir segurança para o ambiente familiar. E por que o homem transmite insegurança? Por que os homens oscilam tanto? Porque eles têm uma deficiência na sua formação como homem, pela ausência de um pai. Só é possível transmitir hombridade de um homem para outro homem. Uma mulher não consegue transmitir hombridade. Eu sei e quero te dizer uma coisa, que existem muitas mães solteiras lutando para criar seus filhos, e você fala assim: apóstolo, e como que você trata a minha situação? Eu quero dizer que nenhuma mulher de Deus que está cuidando sozinha, porque um marido, não posso dizer nenhum marido, porque um moleque abandonou uma mulher, que ela necessariamente vai viver esse problema. Quando a gente vê a história de Paulo e Timóteo, Timóteo foi um cara que o pai era completamente ausente, ele foi praticamente criado pela mãe e pela avó. Então existem muitas mães e avós que vão formar apóstolos para o Senhor, mesmo na ausência da figura desses homens. Mas vai chegar um momento que você, mãe, que você, avó, que está formando um menino, vai precisar encontrar a figura de um homem e pedir assim: dá a mão para o meu filho e conduz ele. É o que Paulo fez com Timóteo. Todo homem precisa de outro homem para ajudá-lo na formação. E a paternidade espiritual é uma resposta de Deus. Por isso que a igreja é o único caminho para trazer solução a essa situação de orfandade na sociedade. A igreja, ela precisa ser uma casa paterna. Às vezes a gente se prende numa mentalidade religiosa e começa a chamar as pessoas de ovelha. Ah, eu tenho minhas ovelhas. Não, nós temos filhos e nós precisamos entender e ter um coração de pai para cuidar de pessoas, e nós não estamos cuidando de rebanho. A gente pega uma ilustração, uma parábola bíblica e se transforma em verdade. E se você cuida de ovelha, você tem mais um número. Agora, se você cuida de filho, você sabe que requer cuidado individual com cada pessoa. Os amém estão muito poucos. Ou vocês estão discordando de tudo que eu estou falando, ou vocês estão sendo confrontados pelo que eu estou falando. E daí você pode estar agora se deparando com esse diagnóstico e falar assim: tá bom, apóstolo, como que eu faço então para resolver essa parada? Você precisa do espírito de adoção operando na tua vida. Vamos ler juntos Gálatas 4? Todos nós. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo,
mas ele vai estar debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Olha o propósito pelo qual que o Pai enviou Jesus, para te arrancar de uma visão religiosa de lei, de cumprir certo e errado, de meritocracia, para que você pudesse receber um espírito de adoção e se tornasse filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho, e se é filho também é herdeiro de Deus por Cristo. Nós precisamos urgentemente ser adotados. Você pode ter anos de evangelho, mas você ainda não prova, não desfruta dessa realidade, desse espírito que opera tudo em todos, dessa nova natureza no teu interior. Irmãos, preste atenção aqui, não se trata simplesmente de frequentar uma igreja. Se esse espírito não te possui por completo, de dentro para fora, você se torna um religioso, você se torna um frequentador de igreja, mas você não é liberto de uma mentalidade escrava. Você não é liberto dessa orfandade, você continua lutando por aceitação, você continua lutando para provar o seu valor. Você muitas vezes está fazendo escolhas simplesmente para ferir aqueles que você acha que te rejeitaram. A palavra adoção no original é a palavra ruiotesia. A palavra adoção significa ser adotado e conduzido por um processo de amadurecimento. É isso que significa essa palavra. Ou seja, eu preciso de fato de alguém que resolva investir no meu desenvolvimento, mas eu preciso escolher ser adotado. Irmãos, Jesus não foi gerado do sêmen de José, mas Jesus foi adotado por José. José teve que falar assim: eu decido cuidar de você e contribuir na tua formação, mas teve que haver um Jesus que fala assim: tá bom, eu aceito ser cuidado por você e ser recebido como teu filho. E se Jesus não tivesse aceitado isso, ele não teria sido incluído na genealogia de Davi, conforme a profecia dizia, porque ele não foi gerado por José, mas ele foi adotado por José. Toda forma de gerar filhos no novo pacto é através de adoção. Se o filho que eu gerei, eu não adotar, ele não vai viver o processo de ruiotesia. Você entendeu o que eu te disse? Eu posso gerar um filho, se eu gerei um filho, mas eu não adotei esse filho, ele não vai amadurecer. Veja a história de Isaac. Abraão teve 2 filhos, um ele adota, o outro ele rejeita. Um é formado, um amadurecido, um tem a sua identidade clara, outro é perseguido, outro tenta provar valor a vida inteira. A adoção é investimento no desenvolvimento para que possa produzir amadurecimento, é transferência de cuidado, é construir um ambiente de proteção, é a impartição da vida e da natureza de Cristo. Quando eu entendi isso, eu sentei com os meus filhos dentro de casa e falei assim: olha, não adianta vocês serem bisnetos de bispos, netos de apóstolos, filhos de apóstolos, não adianta linhagem espiritual se vocês não decidirem serem adotados por mim e pela sua mãe. Nós decidimos investir em vocês, nós temos nos dedicado a cuidar de vocês, mas se vocês não quiserem a vida que nós portamos, vocês não vão ser adotados, e vocês não entrarão na linhagem e na ponte que Deus está construindo de uma geração para outra. Se a gente entende essa realidade, o Hilton, o Brizola, o Tex, o Elton, a Viviane, a Leia, caminham como filhos espirituais comigo. Se isso é uma clareza no espírito de vocês, se nós entendemos isso e nos movemos não numa função
paternalismo de domínio, de posse, de controle, não é isso. Mas se nós entendemos que há um espírito, que Deus está construindo algo, aquilo que está sendo construído em mim se estende a você, e se estende para as pessoas que você está cuidando. Agora, quando isso não é uma realidade, que eu decido ser adotado, então você pode caminhar como o filho que ficou dentro de casa enquanto o pródigo estava na rua. O que aconteceu naquela história? O pródigo volta e fala assim: beleza, eu entendi que eu estava fazendo tudo errado, eu quero ser adotado. O pai vai falar o quê? O que um pai fala quando o filho fala assim: eu quero ser adotado? Ah, agora não, vai lá comer comida de porco. Foi isso que o pai falou? O pai falou assim: cara, eu estava te esperando aqui, entra aqui. Vou trocar sua sandália, vou trocar sua veste, vou colocar um anel no seu dedo, porque você quis ser adotado e eu te adoto. Agora teve um que ficou dentro de casa, convivendo com o pai, mas escolheu não ser adotado. Escolheu não ser adotado. Você pode frequentar esse ambiente paterno, mas o tempo todo as palavras que são ministradas pelos pastores dessa casa, por Elton, pela Vivi, como pais espirituais desse lugar, você fala assim dentro de você: ah, eu não concordo. Se você não concorda, você está falando assim: eu não quero ser adotado. Ah, eu não creio assim. Hoje tem um monte de gente que quer o evangelho gourmetizado, que é o evangelho sob medida. Ah, isso eu quero, isso eu não quero. Não, a Bíblia é um livro completo, você não tem como escolher o que você quer, o que você não quer. A gente está vivendo um momento muito delicado da sociedade, onde o maconheiro quer ser crente, o adúltero quer ser crente, todo mundo quer ser crente. Daí você tem o cara que se divorcia da esposa, casa com a outra no dia seguinte, vai para a internet e fala assim: sou crente, sou divorciado, casei de novo, mas sou crente. Eu não estou falando aqui contra todas as situações de divórcio. Estou falando de uma situação que, se vocês estão ligados na mídia, aconteceu semana passada, tá? Eu não quero colocar tudo no mesmo pacote, que existem situações e existem situações, tá? Mas é que hoje a gente vê isso. As pessoas querem continuar com o seu estilo de vida e querem Jesus. Não é assim. Jesus fala assim: olha, deixa a tua vida para que eu possa te dar a minha vida. Existe um processo onde eu abro mão da minha vida para receber a dele. Não é convidar ele para fazer parte da minha vida, é abrir mão da minha para que eu possa viver a dele. E nesse processo eu preciso de um pai que me forme, que me cuide, que me corrija, que me oriente, que fala não, que fale sim, está errado, te envio, não te envio. Esse processo de formação se chama ruiotesia. Vamos agora para João capítulo 14. Eu achei interessante que vocês cantaram uma canção essa noite falando disso, casa do Pai. João 14, do 1 ao 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Ontem nós estávamos lá na igreja, o pastor Henrique Schmidt, lá do Sul, estava ministrando, e ele falou que ele usava muito esse texto em velório. Ele gostava de pregar isso em velório. Eu acho que está muito perto mesmo, cara. A gente vai conseguir chegar no ajuste. Já estou terminando mesmo? Não, tá bom, pode deixar. Pode deixar. Deixa eu me entender com ele aqui sozinho. Amigos, paz, amor. E ele estava falando que ele pregava muito esse texto em velório, porque ele pregava isso aqui dizendo que você estava morrendo, mas você ia para o céu, e lá no céu ia ter muitas moradas, e ia ter um lugar para você lá. E eu sei que você está me olhando pensando assim: mas não é isso? E se eu te disser que esse texto não está falando do céu? E se eu te disser que esse texto não está falando de um lugar que Jesus vai preparar para quando você morrer, você ir para lá? Eu quero te convidar a deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia, amém? Para que a gente não olhe esse texto como uma realidade futura. O que a Bíblia chama de casa do Pai? Abra sua Bíblia no mesmo João que está falando no seu evangelho de uma casa e de muitas moradas. Vamos ver o que diz João 2,16. João 2,16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de venda.
O que Jesus chamou no próprio Evangelho de João como casa do Pai? O templo. Sim ou não? Ele chamou de casa do Pai o templo. Jesus caminhava na antiga aliança ou na nova aliança? Jesus se movia no antigo pacto ou no novo pacto? No antigo. O antigo pacto, vamos lá. O novo pacto só é inaugurado após a cruz. Jesus caminhou no antigo pacto, ele veio cumprir toda a lei, ele viveu debaixo da lei. A Bíblia, a gente acabou de ler em Gálatas que ele nasceu na lei para resgatar os que estavam na lei. Então ele viveu na lei. E ele cumpriu toda a lei, ele se moveu no antigo pacto. Então no antigo pacto, a casa do Pai era o templo. Até aqui estamos com todo mundo de acordo? Beleza. E Jesus está transicionando uma mentalidade do antigo pacto para o novo pacto. Agora vamos ler João, estou tudo no mesmo evangelho, Bíblia explicando a própria Bíblia. João 2, do 19 ao 21. Olha o que ele fala agora. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado o templo, e você vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Opa, aqui começou a mudar. O que é a casa do Pai? O que é a casa do Pai? O templo. Jesus pega e fala assim, ele dá outra definição para o templo. Olha, beleza, vocês estão vendo o templo? Se derrubar o templo, em 3 dias eu levanto de novo. Ué, mas a gente fez o templo em 40. Não, eu estou falando do meu corpo, porque quem carrega hoje o Espírito Santo sobre a face da terra sou eu. E Jesus estava falando assim, olha, até agora vocês achavam que a glória, que o Espírito ele vinha sobre o templo. Agora o Espírito está aqui dentro, eu carrego ele, eu sou o templo. Amém? Jesus estava falando que ele era o templo. Por quê? Ele foi o primeiro homem a carregar o Espírito Santo sobre a face da terra. Sim ou não? Ele foi o primeiro homem a carregar o Espírito Santo sobre a terra. E o que o texto de João que a gente leu lá no início está falando? Olha, eu vou preparar um lugar para que aonde eu estou, o meu ambiente espiritual, a realidade que eu vivo no Espírito, vocês possam viver também. Qual realidade? Eu e o Pai somos um, o Espírito dele habita em mim. Eu vou preparar condições para vocês viverem essa mesma realidade. E eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês vão viver a mesma realidade que eu. O que aconteceu em Pentecostes? O Pentecoste é o cumprimento profético dessa promessa de Jesus. O Espírito venha derramado sobre toda a carne. Antes só ele era templo, agora todos nós nos tornamos templo. Todos nós nos tornamos casa. Todos nós nos tornamos morada. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, é a casa, é o local de aquele. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha quantas moradas tem aqui hoje. Moradas do Espírito. Essa palavra se cumpriu. Então a casa do Pai, a casa do Pai se tornou o quê? Esse ambiente aonde várias moradas coletivas cheias do Espírito manifestam esse Espírito paterno. Como eu consigo vencer essa realidade de uma geração que está se perdendo na orfandade? Quando eu estou num ambiente desse e escolho viver um processo de adoção. Você precisa escolher. O Espírito Santo não vai invadir o teu coração, ele não vai entrar aí, ele bate a porta e você precisa falar: beleza, eu quero ser cuidado, eu quero ser ensinado, eu quero ser corrigido, eu quero ser tomado pela mão, me ensina, eu quero aprender, eu quero ter a humildade de caminhar como filho, porque um órfão nunca entendeu o que é ser filho. Você teve que lutar sozinho, você teve que se defender sozinho, você teve que provar seu valor sozinho.
Quem tem pai sabe o que é ser cuidado. Quem tem pai sabe o que é ser protegido. Quem tem pai sabe o que é ser sustentado. Mas um órfão não. E daí de repente ele chega num lugar e não sabe lidar com alguém pastoreando a sua vida. Não sabe lidar quando se faz uma pergunta: olha, por que você não veio? Já fica ofendido. Não falou porque você não veio, porque está te cobrando, porque sentiu sua falta, seu mané. Mas porque tem um coração doente, fica fragilizado. Não entendeu o que é ser cuidado. Não entendeu que a igreja é uma casa paterna. E muitas vezes os mesmos púlpitos que deveriam estar ministrando vida, ministrando cuidado, fluir de uma graça paterna, está entupido de pastores que também são órfãos, que estão só propagando essa orfandade. É uma terra do nunca, um monte de gente que não cresce, um monte de Peter Pan que não cresce, são meninos espirituais. Esses dias eu estava lembrando de uma história que um amigo meu me contou, que ele ganhou de um amigo um bonsai. Sabe o que é um bonsai? Bonsai é uma árvore que não cresce, é uma árvore que você cria em vaso. É muito comum na cultura japonesa. E esse meu amigo, ele é lá de Dourados, no Mato Grosso, e esse amigo dele tinha vindo do Japão, morou anos no Japão e trouxe um bonsai que ele cultivava há 15 anos. Uma árvore de 15 anos cultivada com o maior cuidado dentro do vaso, e deu para o meu amigo. Aquilo que tinha um altíssimo valor sentimental de cuidado de 15 anos, uma árvore que tem todas as características de árvore, dá até fruta, mas num vaso. E ele deu para o meu amigo como uma forma de honra. O japonês é assim, né? Tem toda uma cultura de honra. Deu para o cara lá. Meu amigo recebeu e falou: nossa, que esse vaso. E deixou na casa dele. Em 3 dias o vaso estava morrendo. Em 3 dias, o cara cuidou por 15 anos. Em 3 dias, daí a esposa dele falou assim: amor, você está matando o vaso que o cara te deu. Ele falou assim: meu, o que eu faço? Eu não sei como que cuida disso aqui. Liga para o cara. O cara levou 1 ano para restaurar o BO que o meu amigo fez em 3 dias. Foi 1 ano para conseguir restaurar o vaso por causa de uma coisa de 3 dias. O que eu quero dizer com essa história? Tem pessoas que são como um bonsai. Tem anos de evangelho, tem 15, 20, 30 anos de igreja, mas não cresce, não tem estatura espiritual. E sabe o que acontece? É super frágil. Eu não vou mais ficar nessa igreja, o pastor não me cumprimentou, vou embora. Larga de ser criança. Você vai deixar a igreja porque o pastor não te cumprimentou? Você sabe se o seu pastor hoje de repente está triste, está com um problema, está com alguma coisa qualquer? A irmã do louvor pisou no meu pé, eu não vou mais na igreja. Porque a pastora fez café e não me convidou os outros. Gente, é um mimizinho, é uma fragilidade. Mas por quê? Porque as pessoas não cresceram no espírito. São como aquele bonsai, tem 20, 30 anos, mas continuam pequenos. Por quê? Porque o único processo que gera crescimento se chama ruiotesia. Ruiotesia é o processo de adoção e amadurecimento. Se você não se deixa ser adotado, você continua com anos, tem cabelo branco, tem tempo de evangelho, tem título de pastor, mas continua um menino frágil, inseguro, tentando provar o teu valor. Agora, quando você amadurece, você está apto a lidar até com as injustiças dos teus irmãos, a lidar até com as traições do seu irmão. Nós não nos ofendemos mais, porque nós passamos a entrar num lugar de maturidade espiritual. Esses dias estava uma discussão lá em casa do meu filho com a minha filha. Meu filho tem 21 anos, minha filha tem 15. E eu peguei e chamei a atenção dele. Daí passou um tempo, no outro dia, uma outra discussão dele com ela. Chamei a atenção dele. Ele me chamou e falou: toda hora eu discuto com ela, você só chama a minha atenção. Eu chamei ele de lado e falei assim: quantos anos você tem, bonitão? Você tem 21 anos. A sua irmã é uma adolescente. Muitas vezes é ela que é xarope, que está atormentando, mas eu vou chamar. Tem mais maturidade para entender as infantilidades dela. Sabe,
Quando você dentro de casa vive um processo saudável de paternidade, a correção te prepara para a vida. O problema é que hoje, cuidando de pastores, eu cuido de pastores que nunca foram corrigidos. Pastores que nunca foram corrigidos por um pai. Sabe o que acontece quando eu corrijo, Brizola? O cara acha que eu não amo ele, porque ele nunca entendeu correção como sinônimo de amor. Ele fica procurando toda hora me mandar uma mensagem, contar o que ele pregou, o que ele fez, para ver se ele é aceito por mim. Só que um filho não precisa fazer nada para ser aceito por um pai. Um pai ama um filho de graça. Agora, quando você não entende o que é ser filho, você fica tentando fazer de tudo para ser aceito. Permita que o Espírito Santo gere em você esse espírito de oitesia, para que você possa amadurecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos. E qual tipo de filho? Ruios. Quem são os filhos ruios? Os que passaram pelo processo de ruiotesia, ou seja, saíram da condição de meninos e se tornaram filhos maduros. A Bíblia não fala que a criação anseia pela volta de Jesus. A Bíblia não fala que a criação anseia pelo crescimento da igreja evangélica. A Bíblia não fala que a criação anseia por um presidente crente. Todas as vezes que a gente acha que é isso a solução do mundo, a gente está transferindo a nossa responsabilidade. Eu vou repetir para você, porque tem gente me olhando com uma cara chocada. A Bíblia não fala que a criação anseia pela volta de Jesus. A Bíblia não fala que a criação anseia pelo crescimento da igreja evangélica. A Bíblia não fala que a criação anseia por um presidente crente. A Bíblia fala que a criação anseia e geme pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda que nós não tenhamos um presidente cristão, que ainda que Jesus leve 100, 200, 500 anos para voltar, ainda que pareça que a igreja não está crescendo, se nós amadurecemos como filhos, começamos a nos tornar em resposta para uma criação que espera, acima de tudo, coerência dos crentes. Coerência dos crentes. E por que tem tanta incoerência no nosso meio? Porque a gente não amadurece. A gente se move como menino. A gente quer expulsar demônio de pessoa que está com problema psicológico. A gente quer mandar embora quem pensa diferente da gente. A gente não consegue amar quem é de esquerda, porque a gente se transformou um gueto de criança mimada e que não amadurece espiritualmente, porque não sabe o que significa ruiotesia. Sabe aonde a ruiotesia precisa acontecer? Principalmente na vida de pastores. Quando pastores começarem a ter a humildade de entender que precisam de um pai, Tex, e serem confrontados no seu orgulho. Ah não, mas eu acho assim, beleza, mas não é tempo. Essa semana eu recebi uma palavra de um apóstolo de Taubaté que caminha com a gente. Falou assim: olha, eu vou começar a me reunir com pessoas aqui, com pastores. Falei, mas o que você vai fazer, cara? Eu já estou fazendo isso. Por que você vai... Não, porque o Senhor me deu uma palavra. Eu falei assim: não é tempo. Ele falou assim: tá bom. Eu vi que ele não gostou, mas ele se sujeitou. E você não tem que toda hora gostar da direção de um pai, você tem que se sujeitar. Eu caminho há 25 anos com o mesmo pastor. Não é toda a correção que o apóstolo L me dá que eu gosto, mas eu me sujeito. Isso é o processo que me faz amadurecer, que me guarda, que me protege da minha imaturidade. Quantos estão entendendo? Você consegue entender diante dessa palavra a importância de pais maduros que formem filhos maduros? Você consegue entender? Você consegue entender a importância que a igreja entenda que o seu papel é ser casa do pai, uma casa de paternidade, produzindo e levando filhos a um processo de amadurecimento? Você consegue entender isso? Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite que fala assim: eu quero viver esse processo de ruiotesia. Eu quero o espírito, eu quero ser adotado, eu quero caminhar como filho, eu quero o espírito do filho se desenvolvendo em mim até que eu alcance a estatura do varão perfeito. Eu desejo isso, eu quero isso, para que eu possa, como um filho maduro, me tornar um pai e saber como cuidar dos filhos que o Senhor está me confiando. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Próximo dia 11, preste atenção, dia 11 de abril é o nosso próximo Aljava, a nossa reunião de pastores lá em Taubaté. 11 de março, desculpa, daqui a sábado que vem. Você que está aqui nessa noite, quiser ir lá, você é nosso convidado. 9 horas da manhã, próximo sábado lá em Taubaté. Nós temos uma reunião com pastores que caminham junto conosco. Tem sido um tempo muito especial. Então todos vocês estão aqui. Mas eu não sou pastor, mas se você tem fome e quer estar lá, seja bem-vindo também lá. Eu sou pastor, é bem-vindo também, né? Lá que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas nós vamos orar nessa noite, amém? E eu queria como se fosse um ato profético de você se mover em direção a essa palavra. Se você entende que isso é com você, se você entende nessa noite que de fato você carregava na sua formação raízes de rejeição, e você fala assim: Senhor, eu quero ser curado disso, eu quero de fato ser resgatado desse lugar de querer toda hora minha aceitação, virar essa página da minha história através da cruz, do novo nascimento, entrar numa condição de filho, de maneira que as feridas do meu passado não interfiram mais na minha movimentação. Se você deseja isso nessa noite, sai do teu lugar, vem até aqui à frente, só como se você estivesse dando um passo em direção ao que o Senhor tem nessa noite. Pode vir, nós vamos orar. Você que quer viver esse processo de ruiotesia, de amadurecimento, e você que quer dar uma virada de página na tua história, com relação ao teu passado, tua relação com teus pais, isso, venha mesmo. Às vezes o que a gente precisa é só de alguém que venha na nossa frente, né? Amém, vamos orar. Mais alguém? Se você também está enfrentando algum tipo de dificuldade na tua relação com teus filhos, sabe, às vezes é um desafio tão grande, né? Muitas vezes nós como pastores cuidando de tanta gente, vendo às vezes os filhos tomando outros caminhos, outras direções, ou mesmo você está na igreja e de repente parece que você não tem mais o coração do teu filho. Eu quero orar pela restauração, reconciliação dos corações de pais aos filhos, de filhos aos pais, para que o Senhor possa produzir na sua casa um ambiente de paz, na sua família um ambiente de vida. Amém? Quantos desejam isso na sua casa, na sua família? Vamos estar orando nessa noite. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque há uma graça paterna nessa noite sobre esse lugar. Eu quero te agradecer porque há um ambiente de vida nesse lugar. E que essa vida possa dissipar toda a morte, que essa vida possa dissipar todas as trevas, que a paz que excede o entendimento venha guardar os nossos corações. E eu quero te pedir, Pai, remove, arranca cada pessoa que chegou nesse lugar com um coração ferido pela orfandade, marcado pela rejeição. Transporta essas pessoas para um ambiente de vida e de restauração. Que o espírito de adoção, de ruiotesia que clama, Abba, Pai, possa transformar a realidade deles de dentro para fora. Eu vou pedir para os pastores que estão aqui, a Vivi, Elton, o Brizola, o Hilton, comecem a orar com eles. Dá um abraço nele aqui, Brizola. Vamos estar orando. Ora um. Isso, Tex também pode nos ajudar. A Léa, vem trabalhar um pouco. Senhor, eu quero declarar sobre as famílias, eu quero declarar sobre os filhos, eu quero declarar sobre as casas, eu quero declarar o relacionamento sobre marido e mulher, esposo e esposa, um tempo de restauração, um tempo de avivamento nas casas, um tempo de avivamento nas famílias, um tempo de vida que flui a partir das casas, uma transformação, espírito de consolação, espírito de reconciliação. Recalabaxeri andarabás, checalabasturi andarabaxeri candarabás. Nós declaramos cura, que toda raiz
de orfandade, que toda raiz de rejeição, que toda falta de perdão entre pais e filhos e de filhos e pais, entre esposo e esposa, Pai amado, que nessa noite seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de vida, que essa seja uma noite de restauração, de transformação das casas, transformação das famílias. Pastor Gilson, ajuda a gente aqui também. Tecalabalabacheri andarabás, robandalabasturi candarabás. Senhor, nós apresentamos as famílias. Eu apresento os pastores. Secalabachou e andarabás. Declaramos vida, Senhor. Robalá checandastu e andarabás. Checalabasturi andarabacheri andarabás. Ore calandas terialarabachou candarabás. Tecandalabasturi andarabachei andarás. Em nome de Jesus, Senhor, comece a arrancar, Pai, toda dor, toda ferida, toda memória. Que os filhos liberem perdão aos seus pais, que os pais liberem perdão aos seus filhos, que os pais liberem perdão aos filhos, que os filhos liberem perdão aos pais, e que essa seja uma noite de reconciliação, Senhor. Que aonde quer que o inimigo tenha interferido, que toda a confusão produzida pelas trevas, nós declaramos que seja dissipado em nome de Jesus. Que a tua luz possa dissipar as trevas nessa noite, que a tua vida possa romper sobre toda a morte. Eu declaro espírito de ressurreição e vida, em nome de Jesus.